Estranho, não é? Como um objeto pode ser responsável por criar tanta beleza e tanta dor? A verdadeira criação exige sacrifício. Essa reflexão feita por Elrond para Celebrimbor, na série de O Senhor dos Anéis, nos faz lembrar de todo o mal causado pela Silmaril, desde suas criações, corrompendo até mesmo o coração do seu criador, até a destruição de Beleriand. Mas elas não causaram apenas caos e destruição. Veremos como uma delas ajudou a Sociedade do Anel, mais especificamente Frodo e Sam, em um dos momentos mais apavorantes dos livros e filmes. Esse assunto foi sugerido por Pedro Vito, um dos novos inscritos no canal, e quero aproveitar para agradecer as solicitações nos outros vídeos. Se você está chegando agora, já se inscreve e deixe nos comentários temas que vocês gostariam de ver por aqui. Para entender melhor como uma Silmaril auxilia Frodo e Sam, devemos primeiro voltar 2 eras no tempo, na época de um casal que se aventurou num dos perigos mais mortais já vividos entre os filhos de Ilúvatar. Beren e Lúthien, um homem e uma elfa, entram em segredo na fortaleza de Morgoth, o inimigo do mundo, o Valar mais poderoso entre os Valars. A história desse casal, repleta de alegrias e tragédias, será contada em um vídeo exclusivo para os dois, pois é uma história muito rica em detalhes. Por ora, nos aterraremos apenas na parte que envolve a Silmaril adquirida por eles. Morgoth havia feito uma coroa de ferro, e nela colocou as 3 Silmarils que roubara de Fëanor, o seu criador. Quando Lúthien se aproxima do trono de Morgoth, ela começa a encantá-lo com uma música poderosa, e por um momento Morgoth cai no sono profundo, e sua coroa cai de sua cabeça. Nesse momento, Beren usa sua faca e consegue arrancar apenas uma das Silmarils, e então os dois fogem do castelo. Na fuga, eles deparam com um grande lobo, Carcharoth, que ao ser confrontado, morde e decepa a mão de Beren que segurava a Silmaril. Diferentemente de Beren, a Silmaril rejeita o toque do lobo, que o queima por dentro, e tamanho foi a tortura da dor que Carcharoth correu às cegas por caminhos que não conhecia. Na loucura, o grande lobo chegou à floresta de Doriath, domínio do rei Thingol, e o rei, já sabendo de sua aproximação por Beren, preparou-lhe uma caçada. Depois de algumas baixas, finalmente mataram a criatura, e um dos elfos abriu o ventre do lobo, e ali ainda estava a mão de Beren em volta da Silmaril. Beren foi mortalmente ferido na luta contra Carcharoth, e antes de morrer, ele entrega a Silmaril ao rei Thingol, e assim concluiu o desafio lançado pelo rei, que concederia a Beren sua filha, caso este lhe trouxesse uma Silmaril. Lúthien também morrera, devido à tristeza que sentira com a morte de seu amado. No vídeo sobre Beren e Lúthien será explicado como ambos voltaram à vida na Terra-média. O rei Thingol ficou maravilhado e possessivo com a joia que tinha luz própria. Pediu para alguns anões hospedados na sua floresta que refizessem um belo colar, Naugramir, e neles colocasse a Silmaril. Tão bela ficou essas duas joias unidas que os anões a cobiçaram e reivindicaram para si, matando o rei Thingol. Os anões então fugiram e foram caçados pelos elfos, mas os anões conseguiram sair vitoriosos. Na fuga para sua terra, os anões passaram por Tol Galen, a Ilha Verde, onde vivia Beren e Lúthien depois de voltarem à vida. Beren convocou um pequeno exército e lutou sua última batalha, matando o Senhor dos Anões e recuperando a Silmaril que ele próprio tirara da coroa de Morgoth. Entregou-a então a Lúthien. Dizem que, ao usar o colar de Naugramir junto com a Silmaril, sua beleza era grande demais para ser suportada, e isso acelerou a morte definitiva de Beren e Lúthien. A joia então foi para Dior, filho de Beren e Lúthien e herdeiro do rei Thingol, que agora vivia na floresta de Doriath. Dior passou então a usar a Silmaril, não entregando-a aos filhos de Fëanor, que a exigiram. Os 7 filhos então invadiram Doriath. Nessa batalha, morreram 3 dos filhos de Fëanor, mas Dior também morreu, e um pequeno grupo do reino Doriath fugiu, levando consigo Elring, a filha de Dior, e também a Silmaril, e chegaram às fossas do rio Sirion, junto ao mar. Anos mais tarde, Elring casou com o marinheiro Eärendil. Ao tomar conhecimento do destino da Silmaril, os filhos de Fëanor atacaram então o povo de Sirion, quando Eärendil estava navegando no mar, mas não obtiveram sucesso, pois Elring, com a Silmaril atada ao peito, se jogara ao mar. O Valar Humo, Senhor das Águas, a salvou, e fazendo parecer uma grande ave, a levou até Vindlot, o barco de Eärendil. Já sem esperança sobre a Terra-média, e por achar que seus filhos estavam mortos, Eärendil navegou então na direção de Aman, a terra sagrada dos Valar, para lhe suplicar ajuda contra Morgoth, que causaram um mal irreparável sobre a Terra-média. E graças ao poder da Silmaril, ele conseguiu chegar à terra onde nenhum dos filhos de Ilúvatar da Terra-média poderia voltar. Sobre a viagem de Eärendil e a Guerra da Ira, onde os Valar lutaram contra Morgoth, também será comentado em um vídeo exclusivo, pois será mostrado o destino das outras 2 Silmaril. Após o desfecho da guerra, os Valar decidiram então deixar a última Silmaril inacessível aos filhos de Ilúvatar. Tamanho desastres elas causaram e causariam caso continuassem em Arda. Assim, tomaram Vindlot e o abençoaram, e lançaram essa embarcação, com Eärendil tendo a Silmaril atado à sua testa, para os limites do mundo, e foi lançado nos oceanos do firmamento.
E o brilho dessa Silmaril pode ser visto na Terra-média, principalmente quando está amanhecendo ou anoitecendo, e ficou conhecido como a Estrela de Eärendil. Agora podemos voltar aos filmes e livros de Os Seus Anéis, e saber como essa Silmaril ajuda nossos queridos personagens. Após um breve descanso na floresta de Lothlórien, a comitiva do Anel decide continuar a missão que lhe foi concebida. Antes de partirem, Galadriel então presenteia cada membro da sociedade, e ao chegar em Frodo, lhe entrega um pequeno frasco de cristal, que brilhava quando ela virava em suas mãos, e diz: "Este frasco contém a luz da Estrela de Eärendil, engastada nas águas da minha fonte. Brilhará ainda mais quando a noite cair ao seu redor. Que essa luz ilumine os lugares escuros por onde passar, quando todas as outras luzes se apagarem. Lembre-se de Galadriel e de seu espelho." Como podemos ver, neste frasco contém a luz da Silmaril que os Valar lançaram nos oceanos do firmamento, e cujo brilho banha as águas do espelho de Galadriel. E este então selou essa água num pequeno frasco de cristal. Quando Frodo e Sam deixam a comitiva e seguem para Mordor com a ajuda de Gollum, eles chegam até as escadarias de Cirith Ungol, onde se deparam com o exército de Sauron liderado pelo Rei Bruxo. Por um momento, sentado em seu cavalo, o Cavaleiro Negro pensa sentir que um anel estava ali próximo, e Frodo, com medo de ser apanhado, é tentado a usar o anel e desaparecer, mas sua mão, ao invés de encontrar o anel, se fecha no frasco de Galadriel, que deu coragem a Frodo e uma disposição que quebrou o elo entre os dois. E o Cavaleiro Negro seguiu seu caminho para Gondor. Outro momento que a luz dessa Silmaril ajuda Frodo e Sam foi quando eles estavam perdidos na Toca de Laracna, uma imensa aranha que queria devorá-los. E é nessa hora então que Frodo, ao pegar o pequeno frasco, diz a famosa frase em élfico: "Aiar Eärendil Elendil Ancaliman." Traduzindo, temos: "Salve Eärendil, a mais brilhante das estrelas." E então o frasco liberou todo o seu poder, emanando uma luz muito forte. Como diz o livro, como se o próprio Eärendil tivesse descido dos altos caminhos do Porto-Sol com a última Silmaril em sua testa. Esse forte brilho os ajudou a espantar temporariamente a monstruosa aranha, cuja luz do frasco queimava seus olhos. Mais na frente, quando Frodo é surpreendido por Laracna e ferroado por ela, Sam pega o frasco de Galadriel caído no chão e, após ferir a aranha nos olhos, usa a luz da Silmaril para expulsar a Laracna para os confins de sua toca. A luz dessa Silmaril ajuda Sam a resgatar Frodo, quando este é capturado pelos orcs. Quando chegou à torre de Cirith Ungol, a entrada era guardada por 2 sentinelas. Eram 2 estátuas entalhadas em pedras, que tinham algum poder maligno e invisível que impedia os inimigos de entrarem na torre. Esse poder foi afastado quando Sam levantou o frasco de Galadriel, e depois de resgatar Frodo, Sam o usa novamente para sair, e com Frodo ao seu lado, a luz de Eärendil destruiu a entrada da torre maligna. Graças a isso, Frodo e Sam conseguiram continuar, e depois de mais alguma dificuldade, concluíram a missão de destruir um anel, que resultou na derrota de Sauron. Quando Frodo parte para as Terras Imortais, é dito que o brilho do frasco de Galadriel, a luz da Silmaril, pascou e se perdeu, nunca mais voltando a brilhar, pois Frodo nunca mais passaria pela escuridão e perigo que vivera. E assim descobrimos como uma Silmaril ajudou a Sociedade do Anel a cumprir sua missão, esse artefato que fora criado antes mesmo do Sol e da Lua, e atravessou as 3 grandes eras do mundo, que tiveram fim quando Frodo e Gandalf deixaram a Terra-média. É como Sam disse: "Veja o caso de Beren. Ele nunca pensou que ia pegar aquela Silmaril da Coroa de Ferro em Thangorodrim. E apesar disso ele conseguiu, e aquele lugar era pior e o perigo era mais negro do que o nosso. Mas é uma longa história, é claro. E passa da alegria para a tristeza, e a Silmaril chegou a Eärendil. E veja só, pensando assim, estamos ainda na mesma história. Será que as grandes histórias nunca terminam?" E Frodo responde: "Não, nunca terminam como histórias, mas as pessoas nelas vêm e vão quando o seu papel termina. Nosso papel vai terminar tarde, ou mais cedo." E com esse diálogo termina o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, curtam o vídeo, e assim como o nosso novo inscrito, se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários para podermos conversar mais. No mais é isto, obrigado e na Marie.